Olá, para quem não me conhece, meu nome é Silas, sou comandante da Guarda Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Estamos aqui numa instrução com alguns amigos sobre educação dos filhos, salientando que nós vamos disponibilizar nesse canal do Consegue várias ferramentas para instruções de alguns assuntos que nós percebemos que existem algumas reincidências nas nossas reuniões de Consegue. Lembrando que as reuniões de Consegue aqui em Santa Bárbara do Oeste, ela acontece sempre na última quinta-feira de cada mês, às 16 horas, na Câmara Municipal dos Vereadores. Então, já deixo aqui o convite aberto a todos que compareçam lá, porque na reunião do Consegue, vocês vão estar lá com todas as autoridades de segurança do município, ou seja, vocês vão estar e ter a oportunidade de conversar com o comando da Polícia Militar, com o comando da Polícia Civil e com o comando da Guarda Municipal também. Então, vou falar para vocês, acompanhem o nosso canal, porque lá sempre vai ter ferramentas pertinentes à maioria das questões que surgem em nosso grupo, certo? Salientando que existem mais pessoas aqui participando hoje dessa prévia, né, desse estudo. Então, nós vamos estar abertos a algumas perguntas também, que isso é muito importante. É importante que as pessoas não vão para casa com dúvida, esclareçam a dúvida, porque nem sempre vocês têm a oportunidade de estar frente aí às forças de segurança, né? Mas como consegue ter essa liberdade, essa reunião, então está aberto a todos. Então, ressalto aí o convite. Hoje nós vamos estar falando sobre a educação dos filhos, de quem é a responsabilidade de educar os filhos. Por que às vezes algumas famílias elas ficam um pouco desestruturadas, alguns pais têm dificuldade na educação dos seus filhos? Nós vamos ver aqui vários órgãos, entidades que podem auxiliar os pais na educação dos filhos, salientando que isso não tira a responsabilidade dos pais sobre os filhos. Então, nessa primeira parte, nós vamos estar vendo sobre a Constituição Federal de 1998, após a sua reforma. O que a Constituição Federal diz sobre a educação dos filhos? Então, vamos lá. Comandante, posso fazer Sim, temos uma pergunta aqui. Sim. É só a Constituição Federal que fala sobre a educação da responsabilidade dos filhos ou tem mais alguma legislação que aborde esse assunto, comandante? Muito boa pergunta. Não é só a Constituição Federal. Tem também o Código Civil, o Código do Processo Penal, o Código Penal e temos também o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então nós vamos estar falando durante o vídeo, vamos fazer mais de um, lógico, né? Passo a passo de cada legislação, de cada lei, as leis federais que norteiam a responsabilidade dos pais e também da sociedade e dos responsáveis do vivo. Então, não é só a Constituição Federal que norteia sobre a educação e a responsabilidade dos filhos. Também temos o Código do Processo Civil, o Código Penal e o Estatuto da Criança e Adolescente, que nós vamos estar tratando aqui. E se mais alguém tiver alguma pergunta, falem, perguntem, tá? Então nós vamos aqui, nesse primeiro ponto aqui. Dever de quem? É uma pergunta que sempre gera uma dúvida. De quem é o dever de educar, se responsabilizar sobre os filhos? Será que é das polícias? Será que é da sociedade? Mas de quem? Então, o que diz o artigo 227 da Constituição Federal? É dever da família. A importância está aqui, já começa como? É dever da família, depois da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, lembrando que criança de 0 a 12 anos, adolescente de 12 a 18 e jovem de 18 acima, certo? Então essa é a diferença da criança e adolescente, ok? Com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então nós vemos aqui um conjunto de informações e situações, ou seja, é o dever da família. A família tem o dever de comunicar se estiver enfrentando alguma dificuldade a situação dos seus filhos, mas não a exime da responsabilidade. Ou seja, aonde meu filho está? Com quem que o meu filho está andando? Meu filho está indo na escola?
Meu filho está matriculado? Meu filho está na média esperada? Então isso não é só responsabilidade de outras instituições. As outras instituições têm a responsabilidade do quê? De fornecer a oportunidade. Direito à matrícula na escola, direito de acompanhamento, direito a atendimento médico quando preciso, certo? Mas não exime a família de dar o seu início. Compete à família toda essa responsabilidade. Poder familiar. O que significa o poder familiar antes da reforma conhecida como pátrio poder? Ou seja, que era mais restrita aos pais. Hoje o poder familiar, ele estende essa responsabilidade aos pais e responsáveis. Por isso que hoje nas escolas nós temos alguma notificação, fala assim, aos pais ou responsáveis. Vai fazer alguma coisa aos pais ou responsáveis. Então esse leque, ele abriu essa responsabilidade que o governo entendeu, que somente os pais enfrentavam algumas dificuldades e tinham alguns obstáculos. Então abriu-se mais o leque e criou-se os responsáveis constituídos. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. O poder familiar é uma série de direitos, uma série, e deveres. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho direito disso, mas não esqueça dos seus deveres. Da mesma forma que você tem os seus direitos, você tem os seus deveres, certo? Atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores, que nós explicamos essa palavra menores, intelectuais, morais e financeiros. O poder familiar existe independentemente do vínculo entre os pais. Os pais podem ser separados, os pais podem já ter contraído um novo matrimônio, estar morando com alguém, mas isso não exime, porque ele constituiu ou irá construir uma nova família, vai eximi-lo das responsabilidades dos primeiros filhos, dos primeiros relacionamentos que ele teve. Comandante, temos uma pergunta? Comandante, por favor, só uma dúvida que eu tenho aqui. Sim. Então quer dizer que o avô, a avó, o titio, a titia, o irmão... Isso. Todos são responsáveis pela educação do menor, é isso? Exatamente. Nós temos aí a entidade familiar, ou seja, na ausência dos pais, os avós, na ausência dos avós, o irmão mais velho, que tem a maioridade, né, maior de idade, uns tios que assumiram a responsabilidade sobre os filhos. Então, esse leque foi aberto, por quê? O governo viu que havia certas dificuldades no pátrio poder, então abriu-se os responsáveis, que são os entes mais próximos, avós, materno, paterno, o irmão mais velho, um tio ou uma tia que está com um vínculo mais próximo com a família, né? E também lembrando do conselho tutelar, que pode também nortear alguma coisa a esse respeito. Sim, mais uma pergunta? Comandante, só mais uma dúvida. Eu vejo muitos pais delegando os professores a educação dos filhos. Ele delega lá e larga o filho lá e se vira. Isso não é correto, então, né, no meu pensamento. Pelo menos o que eu estou entendendo da Constituição Federal, que o senhor está apresentando aí, não é correto uma criança ser o pai e a mãe deixar lá o professor educando o filho dele. Exatamente, exatamente. Infelizmente, existem muitas situações assim, onde os pais deixam os seus filhos na porta da escola e esperam que os professores, os coordenadores eduquem os seus filhos. Isso está errado. Compete aos pais observarem com quem os filhos estão andando, educá-los, inseri-los na sociedade, como nós vimos aqui, dos vínculos, né? E também acompanhar a média. Meu filho está faltando, não está faltando, ele está tendo rendimento na escola esperado, não está. Qual é, digamos assim, a produção dele na escola? E não é responsabilidade dos professores esse acompanhamento, essa educação, mas sim dos pais ou responsáveis. Mais uma pergunta? Então o professor seria responsável pela formação da criança, e não exatamente, pela educação? Exatamente, o professor é responsável pela formação, em aplicar a matéria, ver se o aluno está acompanhando, mas esse rendimento, as tarefas que são delegadas para ele fazer em casa, a frequência na escola, compete aos pais participar das reuniões de pais e alunos, de pais e mestres, para que ele saiba como seu filho está indo, e não o professor ou os coordenadores educá-los. Competem aos pais responsáveis essa educação. Os professores inserirem as matérias e comunicar aos pais algum ato que não esteja ali
condizente com o aluno, né? Vamos lá? Refere-se ao reconhecimento dos filhos pelos seus genitores, não importando a origem do seu nascimento, ou seja, se é do primeiro, segundo ou terceiro relacionamento que a pessoa teve. Segundo o professor Silvio de Salvo Venosa, nenhum dos pais perde o exercício do poder familiar com a separação judicial ou divórcio, aquilo que nós acabamos de falar, certo? Que não perde a responsabilidade e o dever sobre os seus filhos. O pátrio poder, ou poder familiar, decorre da paternidade e da filiação, e não do casamento, se é do primeiro, segundo, terceiro, como nós dizemos acima. Tanto que o mais recente código se reporta também à união estável, ou seja, às vezes a pessoa não é casada, digamos assim, no cartório, com reconhecimento, mas ela tem uma união estável. Isso não exime a responsabilidade sobre a família. Entidade familiar. O que é uma entidade familiar? Artigo 226 da Constituição Federal. Lembre-se sempre, esse vídeo vai estar disponível no canal do Consegue, canal do YouTube. É bom que vocês tenham conhecimento, pelo menos básico, do que a Constituição Federal nessa primeira abordagem. Essa é apenas a primeira abordagem. Depois nós vamos passar para os outros códigos também, de processo penal e assim sucessivamente. Mas o que os códigos, o que a lei me ampara, né? Então, é muito importante ter esse conhecimento. O artigo 226 da Constituição Federal. A família, base da sociedade. Por que a família é a base da sociedade? Porque se nós tivermos uma família com formação, com educação, o que nós vamos ter? Uma sociedade positiva, uma sociedade produtiva, uma sociedade que nós vamos ver uma redução drástica nos índices criminais, na violência da criança, contra a violência para o adolescente. Então nós temos o quê? Base da sociedade, a família tem especial proteção do Estado, nos seus aspectos de acolhimento daquilo que se precisa de uma assistência. Não é responsabilidade do Estado o poder sobre os filhos, mas sim dos pais, certo? Por isso que às vezes existe algum órgão, porque quando foge da alçada, as crianças são abrigadas. Mas nós temos que criar uma sociedade hoje mais voltada para isso, na família, na educação, na Constituição, uma família bem alicerçada. E isso o Estado investe bastante. Parágrafo 4º. Entende-se também como uma entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, aquilo que a gente vem narrando, independente de quanto matrimônio continue com aquela pessoa contraiu, mas sim essa base formada, certo? O artigo 205 aqui da Constituição Federal diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Todos têm o direito. O Estado tem o dever de fornecer a oportunidade, mas a família de inserir os seus filhos nesse sentido. Não é o Estado que vai inserir, mas sim a família. A responsável da família essa inserção nesses direitos e dever do Estado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tudo isso depende dessa base familiar, base da educação, essa inserção nas oportunidades que o Estado oferece, porque se os pais não se preocuparem em inserir seus filhos na sociedade para criar uma sociedade digna, formando seus filhos como bons eleitores, sabendo quem eles vão escolher para dirigir o seu país, saber ter essa formação quando alguém vier dar um conselho ruim ou uma oportunidade para ir para o lado errado, devido a uma boa base familiar, uma educação, ela vai ter mais facilidade em não entrar por esse caminho indevido, porque ela tem uma formação que é dever de quem? Da família. O Estado oferece, agora a família tem que inserir. Então existe uma diferença. Às vezes a pessoa confunde. É o sistema, é o governo o culpado. Não. O governo oferece os meios, as oportunidades, mas essa inserção depende da família, da sociedade em um todo, para que a criança tenha uma boa formação aí. Correto? Ok, e para finalizar então, o último artigo aqui que nós vamos tratar é o artigo 229 da Constituição Federal. Os pais então têm o dever
de assistir, ou seja, dar toda aquela assistência aos filhos, que nós já citamos anteriormente, criar e educar os filhos menores. Ou seja, não compete ao Estado. O Estado compete o quê? Oportunidade, escola e outros programas, que o Estado eles faz inúmeros tipos de programa, mas compete ao pai inseri-los, acompanhá-los, para que eles tenham uma formação de vida, aproveitando todas as oportunidades que o Estado oferece. E também, não só isso, o que o poder de família ainda ele vem tratando? E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. Então nós vemos que o poder familiar ele é muito amplo e a responsabilidade é da família inserir os seus filhos e os seus familiares nesses programas e também cuidar dos seus pais na velhice. Bom, aqui nós encerramos. Uma pergunta. Sim, comandante, então seria interessante que os pais, desde pequeno, pegassem as crianças a fazer arrumar a cama, lavar prato, limpar o quintal, lavar o banheiro, essas coisas, fazer as crianças educar nesse sentido, né? Exatamente. Fazer esse consciente, é isso, comandante? Exatamente. Nós vamos ver aqui no nosso próximo vídeo, não perca o nosso próximo vídeo, no Código Civil Brasileiro também, o que os filhos menores de 15, 16 anos podem fazer, né? Então, nós vamos tratar essa pergunta que foi levantada aí. Os filhos podem e devem ajudar seus pais em casa. Nada impede que seus filhos lavem os pratos que comeram, que os filhos arrumem a cama onde dormiram, que os filhos varram a casa, ajudem seus pais nas tarefas. Logicamente que cada um vai delegar isso conforme a capacidade de cada um. Nós estamos falando para delegar enorme serviço, mas tarefas domiciliares que dá muito bem para as crianças fazer, nós vamos tratar também aqui alguns pontos no nosso próximo vídeo, que vai tratar sobre o poder familiar de acordo com o nosso Código Civil Brasileiro. Muito obrigado, peço que vocês possam desfrutar e, surgindo alguma dúvida, lembrando, nas nossas reuniões do Conseg, toda última quinta-feira de cada mês, às 16 horas, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós estaremos reunidos na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado pela atenção de todos, Deus abençoe.